Oi, oi, gente! Como vocês estão? Iniciando aqui hoje mais um vídeo no canal pra vocês. E aí, gente, deu uma sumida, né? Final do ano, a gente ficou mais do off, não postei nenhum vídeo pra vocês, né? Inclusive aqueles vídeos que eu postei, gente, já são um pouquinho antigos, né? Eu demorei pra poder editar pra postar, porque tava meio corrido no serviço e tudo mais. E aí, quando ficou mais tranquilo, eu corri pra editar o vídeo e postar pra vocês. E aí, como é que foi o Natal? Como é que foi o Ano Novo? Espero que tenha sido muito abençoado, que vocês tenham passado perto das pessoas que vocês amam. Assim como eu, né? Passei perto da minha família, pude, né, estar perto da minha família. Como eu disse pra vocês, como a gente já morou fora, né? Tanto fora do nosso estado, da nossa cidade, quanto fora do país, esses momentos são muito preciosos pra gente. Porque nem sempre a gente teve a oportunidade, né, de estar no Natal, no Ano Novo, ao lado dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, né? E eu espero e desejo, gente, que vocês tenham um ano de 2026 muito abençoado, cheio de saúde, realizações, conquistas, perseverança. E é isso, gente, muito abençoado para todos vocês. Estou muito feliz, gente, com as pessoas, né, que estão chegando, os novos inscritos no canal. Quero agradecer vocês demais, gente, por estarem aqui acompanhando, né, um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina. Porque a gente criou o canal, né, eu criei o canal com o intuito de ter sempre, né, essas lembranças que são importantes, salvas, guardadas em algum lugar. E acaba que quando a gente tem um canal, a gente tem esse estímulo, né, de estar gravando mais e tudo mais, e poder compartilhar com vocês. E é isso, gente. Vocês que chegaram agora, vocês que já estão há um tempinho aqui no canal, né? Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Muito obrigada, gente, pelas dicas, pelos feedbacks, né? Sobre o que a gente fazer aqui, né? Na casa. Teve uma pessoa que pediu pra gente, falou assim que ficaria melhor se a gente removesse a bancada. Teve uma outra pessoa também que comentou pra gente colocar uma porta maciça. Outra falou pra gente pegar um dos quartos e fazer o closet, né? A gente não reformou agora, gente, porque a gente quer fazer uma reforma certinho, tudo certinho também, porque a gente não tem dinheiro agora, né? A gente gastou comprando a casa, a gente também fez alguns investimentos, né? Então depois eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou mostrar agora porque a gente passou o ano novo fora. Não fora da cidade, a gente alugou uma casa de festas, né? E não tava aqui. E aí a gente levou muita coisa, aí a gente chegou ontem e tem muita coisa esparramada aqui em casa. Então eu vou organizar primeiro, pra depois eu compartilhar com vocês como tá a nossa casa, né? Não tem, assim, grandes alterações, é porque o último vídeo que eu compartilhei com vocês, os móveis ainda não estavam no lugar, né? Agora a gente já colocou tudo no lugar. A gente não fez essa reforma por questões financeiras, né, gente? E porque a gente queria mudar logo pra casa. Então, tipo, se mexer com quebradeira, ainda mais na cozinha, né? Gera um transtorno, assim, grande, né? Não é fácil. Então, o que a gente pretende, gente, é pegar futuramente, né? Fazer um projeto arquitetônico, tudo certinho. Até porque a gente quer muito poder fechar ali na frente, fazer a garagem, né? E também fazer lá no fundo, uma varanda gourmet, pra gente fazer tudo certinho dentro da lei, né? Com projeto, tudo certinho, porque depois que a gente terminar de fazer as reformas que a gente quer, a gente tem que tá com tudo certinho a planta, né? Pra que a casa esteja regularizada na prefeitura. Então a gente não quer fazer nada correndo, porque a gente quer fazer tudo, né, da forma mais correta possível. E é isso, gente. Hoje estamos voltando, né, pra rotina. A gente passou o Natal aqui em casa, passou eu, o Vitor, né, a minha tia com as filhas, meu tio, minhas irmãs, exceto a Duda, que ela tá viajando, a Bebel, a filhadinha da minha irmã, da Aline. O ano novo a gente passou, né, na casa de festas que a gente alugou uma semana, gente, de domingo a domingo. Foi muito bom, porque tinha piscina e tá muito calor. As crianças aproveitaram demais. O sobrinho do Vitor, né? O Pedro. Tem meu sobrinho também, né, gente? A Bebel, que é a filha da minha irmã, mas é como se fosse sua sobrinha pra gente também. Eles aproveitaram demais, gente. Eles curtiram demais. A gente curtiu, né? Mas criança, vocês sabem, né? Ama piscina, geralmente. Eu não conheço uma criança que não gosta de piscina. Eles aproveitaram demais, a gente aproveitou bastante em família. Gente, eu não tô gostando mais ver, assim, o churrasco.
Não tô aguentando, porque eu acho que carne, como demora muito fazer digestão, né? Eu tô tendo hora de carne. Já fiz churrasco no Natal, né? Ficou mais fácil pra todo mundo. Porque as minhas irmãs, gente, elas trabalham numa loja. E aí o horário, né, do comércio é bem puxado, as minhas primas também. Então, pra ficar mais fácil pra todo mundo, a gente fez foi um churrasco no Natal e no Ano Novo, né? Então, tipo assim, não tô aguentando mais ver carne, assim, churrasco. Inclusive, depois eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz, né? Porque a gente tava fora de casa, então não tinha fruta, não tinha verdura, não tinha nada aqui em casa. Comprei um peixinho pra fazer hoje pra gente, pra janta. Tô assim meio descabelado porque a gente tava na academia, gente. Ai, né, daqueles, né, não há mal nisso, né, mas não é aqueles rompantes de começar, de começo de ano, não, a gente já tava indo já. A gente começou aí em novembro, dezembro, não lembro. Eu sei que já tinha um mês e pouco que a gente tava indo pra academia. A gente não foi agora, né, no final do ano, então a gente retornou, mas a gente não tá começando do zero, né, a gente já tava indo já. Aí a gente foi pra academia, tô toda descabelada, depois eu fui no mercado, depois eu fui... Passei na farmácia, a gente foi comprar pão, porque a gente comprou um pão congelado, que facilita muito, porque aqui perto, no meu bairro, não tem muito comércio, né? E aquele negócio, gente, eu não sei vocês, mas sempre que eu vou na padaria, eu nunca trago só o pão. Então, pra evitar, né, evitar as tentações, eu compro pão congelado e também porque eu já pego, é mais cômodo, né? Eu pego ele, umedeço, coloco no air fry, 5 minutinhos, 7 minutinhos, o pão tá pronto, crocante, quentinho e é muito mais cômodo pra gente. Pra não precisar de ter que ficar saindo, porque a padaria não é tão perto. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, gente, nesse dia, né, nesses próximos dias talvez, as coisas que a gente for fazendo, mostrar valores. Eu não sei aí na região que vocês moram, né, mas aqui em Uberaba, gente, eu acho muito caro, questão de mercado, açougue, varejão, acho bem caro, bem puxado, porque a gente já morou em São Paulo e a gente lembra bastante de que, por exemplo, fruta, verdura, a gente paga muito mais barato em São Paulo, por exemplo. E a gente gostava muito de ir em uma feira, né, que era pertinho de onde a gente morava, e era uma feira muito boa, gente. A gente pagava muito barato nas verduras, nos legumes e nas frutas lá. A carne, eu acho que era mais ou menos a mesma coisa, mas o mercado também era a mesma coisa. Só que assim, né, gente, São Paulo, Uberaba tem o quê? 400, 600 mil habitantes? Acho que por aí. São Paulo tem milhões, né? Então, tipo assim, eu acho que pra se comparar assim o porte da cidade, né? Uberaba é uma cidade cara, inclusive com aluguel, gente. Porque a gente pagava, na casa que a gente morava, 1.600 de aluguel. E quando renovou, acho que foi pra uns 1.700. Então, tipo assim, é puxado, não é barato não. E foi até um dos motivos, né? A gente já tinha, né, o sonho de ter nossa casa própria, porque viver a vida inteira pagando aluguel não dá, né? A gente já tinha um sonho de ter nossa casa própria, e porque, tipo assim, onde a gente morava era uma casa muito grande, espaçosa. Só que não tava comportando a gente, porque o disjuntor lá, o padrão, era muito antigo. Se a gente ligasse, por exemplo, o airfryer, o chuveiro caía e desarmava lá fora. O padrão da companhia elétrica, não era nem o disjuntor de dentro da casa, sabe? Desarmava no padrão mesmo. Não tinha tomada direito. E a gente trabalha com tecnologia, né? Eu sou designer, Vitor programador, a gente tem computador, precisa de tomada. Lá não tinha tomada direito. Na sala, que era uma sala grande, que era tipo a sala de jantar com a sala de estar junto, tinha uma tomada só. Então, tipo assim, não tava comportando a gente por essas questões, né? Não tinha tomada direito, fiação muito antiga. A gente queria colocar, por exemplo, um ar-condicionado, a gente não podia, porque aqui em Uberaba tem feito bastante calor, muito calor mesmo. Então a gente queria pôr um ar-condicionado, por exemplo, a gente não podia. E aí agora aqui em casa a gente já colocou ar-condicionado, né? E é um tipo de investimento que a gente tá fazendo na nossa casa, gente. Porque não é porque a gente morava de aluguel, né, que a gente não investia. Por exemplo, a casa antiga que a gente morou, a gente alugou ela antes de vir embora, né, de Portugal. E aí, tipo, minha mãe foi dar uma olhada pra gente, meu pai também, só que assim, não foi nada muito minucioso, né? Até porque a gente não queria ficar tomando o tempo deles. E o armário da cozinha, gente, tava muito ruim mesmo. Tipo, porque eu não sei se era a pia ou o silicone da pia que não tava bom, mas o ralo eu sei que tava ruim, né? Que a gente até trocou aquela parte que encaixa o sifão, sabe? Fazer pingar no armário, e assim, o armário tava podre, gente, aquela carniça.
fétida mesmo, sabe? Muito fedido, muito fedido. E a gente pegou e mandou fazer um armário novo, né? A gente fez bastante melhoria na casa. Então, tipo assim, agora a gente faz as melhorias na nossa casa, né? É um dinheiro que, tipo assim, é pra gente, pro nosso bem-estar, mas vai ter um retorno pra gente, porque se futuramente a gente quiser, por exemplo, vender essa casa, ela vai ter valorizado, porque a gente comprou ela, não tinha nenhum planejado, não tinha ar-condicionado. Então, todas as melhorias que a gente for fazendo, né, vai ser um investimento. A gente não vai perder como é com o aluguel, porque a gente fez armário, fizemos melhorias na casa que a gente morava, só que não teve desconto em nada, a gente fez por nossa conta, porque realmente a cozinha era pequena e não tinha como a gente colocar a nossa louça no armário que tinha lá, né? Então, assim, é um dinheiro que a gente perdeu. Embora tenha sido mais barato, né? Porque a gente fez com o pai do Victor, né? Ele cobrou mais barato da gente, ele não cobrou tão caro assim. É um dinheiro que a gente perdeu, né? Que a gente não vai ver mais. Então, tipo assim, é muito bom a gente estar podendo investir no nosso lar, né, gente? Porque eu não sei vocês, mas eu, Amanda e o Victor, a gente gosta muito de estar em casa. Igual, por exemplo, esses dias que a gente ficou em família, né, que a gente alugou a casa lá, foi maravilhoso. Nossa, amei. Só que tava chegando já no final, já tava ficando cansado, já tava querendo minha casa. E é na mesma cidade, viu, gente? E tiveram dias que nós viemos aqui. Eu vinha pra porração pro Stark, né, porque ele ficou, porque não tem como eu levar ele, porque tinha piscina, eu ficava com medo dele cair dentro, e porque, gente, ele foge. E lá não tinha lugar pra gente fechar ele, né? Então, tipo assim, eu tive que pegar e deixar ele aqui. Então a gente vinha sempre pra porração pra ele, água, quase todos os dias. Praticamente eu acho que todos os dias. Teve dia que eu vim pra lavar roupa, pra não deixar acumular aquela roupaiada. A gente também não levou roupaiada. A gente vinha, pegava um pouco de roupa, né? Que a gente ia precisar pra 1, 2 dias. E voltava. E aí, então, tipo assim, a gente sempre tava vindo aqui em casa. Mas, gente, não tem igual você tá na sua casa. Não é a mesma coisa. Embora tenha na mesma cidade, né? Nossa, não é a mesma coisa. E outra coisa também, né? A gente já vai ficando velho, não tem aquela energia mais assim, né? Gente, eu entrei na piscina um dia lá, que eu fiquei mais tempo na piscina. No outro dia eu tava morta de cansaço. As crianças também, os meninos, eles entraram na piscina, gente. A Isabela tem o costume de dormir tarde. Gente, o meu suporte do celular aqui, o celular caiu. Mas voltando ao assunto, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. A Isabela, por exemplo, gente, tem um hábito de dormir um pouco mais tarde, né? Porque ela estudava de tarde. E celular, né, gente? Não tem muita supervisão assim. Ela pegava e tinha o hábito de dormir tarde. E esses dias que ela tava sempre fazendo alguma coisa, ela nem mexia no celular direito. Ela foi dormir muito mais cedo. Porque também eu acordava ela mais cedo, né? Não deixava ela dormir até a hora que ela queria, não. Então, foi muito bom, mas é cansativo, sabe? Que a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Eu tava querendo já a calmaria da minha casa. Porque pra mim não tem nada melhor do que a minha casa, o meu lar, as minhas coisas, né? A minha cama. Então, assim, gente, dica que eu dou, se puderem, né, invistam no lar de vocês. Eu sei que às vezes a gente mora de aluguel, não dá pra ficar investindo, assim, em grandes coisas, sabe? Mas numa cama boa, em coisas confortáveis, sabe? Se você gosta de ficar em casa. Porque eu e o Victor, a gente faz isso, a gente investe em coisas confortáveis, uma cama confortável, sofá confortável pra gente assistir TV, né, filme, série. Porque, geralmente, de noite, né, que é quando a gente tira um tempinho pra gente estar junto assistindo filme, uma série. E também não é muito tempo, né, gente? Porque desde o ano passado a gente tem, né, tentado melhorar nossos hábitos e dormir mais cedo, né? O Victor acorda muito cedo. Eu não acordo tão cedo assim, mas o Victor tem que acordar muito cedo pra trabalhar, porque ele ainda trabalha pra Portugal, né? Então lá eles estão 3 horas à frente, então ele tem que acordar 6 horas da manhã pra poder trabalhar, né? E quando voltar o horário, né? Porque eles estão lá no horário de inverno, quando voltar o horário, vão ser 4 horas de diferença. E ele vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Então, tipo assim, a gente tem tentado melhorar os nossos hábitos. E quando a gente sai da nossa rotina, gente, desregula tudo. Alimentação, sono, horário de dormir, horário de acordar. Então, a gente tava já... água... Gente, eu não bebi água direito. Então, tipo assim, é muito bom ter esses momentos, né? De curtir, de aproveitar, de relaxar, de descansar. Mas também a rotina é muito importante, né? Eu não sei pra vocês, mas pra gente é muito importante. Então é isso, gente. Eu quero compartilhar um pouquinho desses próximos dias, algumas dicas, contar algumas coisas que eu fiz, né?
Não, aí como a gente tava fora de casa, eu tenho um hábito, gente, eu tenho 2 anos que eu fiz isso, esse vai ser o 3º ano. De escrever uma cartinha pra mim mesma, contando um pouco do que eu tô vivendo e do que eu espero, né, pro próximo ano, né, pro ano que vai se iniciar. Eu não escrevi minha cartinha ainda porque a gente tava fora de casa. Quando a gente vinha aqui em casa, a gente vinha geralmente mais rapidinho, ou senão eu tava com a Bebel, né, então eu não parei pra poder escrever, porque eu gosto de escrever quando eu tô mais de boa, tranquila. Então eu vou ler minha cartinha, né, que eu escrevi pra mim o ano passado, o ano retrasado de 2024, né, pra me abrir em 2020, não, pera. Que eu escrevi no último dia do ano de 2024 pra me abrir no último dia do ano de 2025. Só que eu não fiz isso, porque a gente não tava aqui em casa. Então vou ler minha cartinha. Vou dar uma olhada nas minhas metas também, gente. Eu sei que tiveram algumas que eu consegui alcançar, mas acho que a maioria eu não alcancei, né? E gosto sempre também de escrever minhas novas metas pro próximo ano. Não fiz isso ainda. Então, agora, nesse momento que eu tô aqui, né, eu quero tirar um tempinho pra fazer isso e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Gente, não sei vocês, mas eu guardo as minhas cartinhas, as minhas coisas nessa agenda que eu ganhei aqui, ó, da Bruna, quando eu morava lá em Portugal, de aniversário. Deve ter uns 2, 3 anos que eu ganhei. Gente, ela é linda, maravilhosa. Só que eu não uso como agenda, planner normal mesmo. Eu uso como um caderno normal pra escrever as coisas. Quando eu faço um curso, eu tô estudando algo, eu escrevo, tipo, nela normal. Eu não tenho o hábito de, tipo, anotar compromisso, essas coisas. Até porque, gente, eu fico mais em casa, né? Eu trabalho em casa, então, tipo, geralmente quando tem reunião, essas coisas eu anoto no calendar mesmo do Google. Então eu não tenho esse hábito. Aí, ó, gente, essa daqui é a cartinha, né, que eu tenho que abrir esse ano. Do ano passado, né? Que a gente já entrou em 2026, mas eu tinha que ter aberto no último dia de 2025, né? E eu acho que eu tenho ainda a cartinha do ano retrasado, gente. Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que eu tenho, que eu não joguei fora. Tá aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, gente, ela tá aqui. Onde? Não sei, mas eu guardei. Mas eu não sei você, gente, mas foi um hábito, né, que eu adotei. E, tá aqui, ó, a bichinha tá aqui dentro, aqui. Essa daqui eu escrevi no último dia de 2023 pra me abrir no último dia de 2024. Ó. Eu tava lá em Portugal quando eu escrevi essa daqui, gente, vocês acreditam? E aí, eu vou ler essa daqui agora, né, que eu escrevi 2024 pra ler em 2025, no último dia. Mas eu não sei vocês, gente, mas foi um hábito que eu adotei e que eu achei muito legal porque a gente relembra, né, de coisas que às vezes a gente nem lembrava que a gente tava vivendo na época que a gente escreveu isso daqui. Aí eu fiz uma vez, gostei, fiz de novo, e esse ano eu vou fazer embora, né, gente? Não esteja na data certinha, assim, né? Eu vou fazer, mas também não tem que ter uma data certinha, né? Só um tempo mais espaçado, porque se for muito curto você vai lembrar, então não adianta. Mas é isso, gente. Eu não só converso muito, não, ó, porque... Ó, eu não só converso, como eu escrevo muito, porque deu, ó... Frente e verso a folha. E essa daqui eu imprimi, gente. A folha assim... Porque eu não tenho caderno grande, sabe? Aí eu fiz a arte no Figma e imprimi. E pior que eu gastei até embaixo, que não tinha linha. Mas é isso, eu vou ler a cartinha aqui. Vou dar uma olhada nas minhas metas, ver quais eu consegui atingir, quais eu não atingi. Sei que a habilitação foi uma delas, gente, porque como meta, né, pro ano passado era eu tirar minha habilitação. Foi difícil, gente, foi fácil não, viu? Porque assim que eu comecei a tirar a carteira, né, eu fiz o exame psicotécnico pouco tempo depois, o meu pai faleceu. Então, tipo, eu demorei um pouco pra iniciar as aulas, né, teóricas, enrolei um pouquinho. Depois eu fiz as aulas práticas, tomei bomba, né? Quando eu tava desistindo, eu fui lá e passei. Não sou motorista ainda pró, né, gente? Porque ainda tem muito pouco tempo de carteira. Tenho uns 4 meses só de carteira, eu acho, de habilitação. Mas eu vou falar pra vocês, gente, as minhas amigas me incentivavam, o Vitor me incentivava muito. E eu tenho incentivado muito as minhas irmãs a fazerem isso, porque, assim, é libertador. No caso, 2 das minhas irmãs, né? Porque a Alice, ela já tem habilitação. Ela tirou primeiro que a habilitação de moto. Agora ela vai tirar a habilitação de carro também. Eu vou falar pra vocês, gente, é libertador você saber que, por exemplo, no meu caso, né? Na minha rotina, pra vida que eu levo.
Por exemplo, eu posso pegar o carro e ir ao mercado. Eu não preciso de ficar dependendo de Uber, ficar dependendo do Vitor, até porque o Vitor odeia ir no mercado. Quando ele me leva, inclusive, ele fica do lado de fora dentro do carro, porque ele odeia ir dentro, entrar em mercado, ainda mais quando tá cheio. Às vezes acontece igual, por exemplo, no final do ano que a gente foi, né? Eu tava lá fazendo as compras e ele me surpreendeu, que ele foi e apareceu lá do nada, eu até assustei, né? Porque ele realmente não gosta. Aí, tipo assim, eu entrei e tal, eu acho que eu tava chegando no caixa, acho que eu tava na parte do hortifruti, ele pegou e apareceu lá. É muito bom ter essa independência, sabe, gente? Às vezes eu quero ir na minha mãe, às vezes eu quero ir na minha avó, visitar alguém, sair pra resolver alguma coisa, sabe? E não precisar de pegar Uber ou não ter a necessidade de ficar esperando o Vitor. Porque às vezes nossos horários não batem, às vezes eu tô mais livre, ele tá mais ocupado. Então eu não preciso mais ficar esperando ele pra resolver as coisas. Inclusive, né, gente, tem coisas que ele até pede pra mim resolver, igual mandar o carro lavar. Às vezes vai levar o carro pra lavar e vai lá levar o carro pra lavar, né? Que ele tá ocupado, trabalhando, né? E então, tipo assim, gente, é uma coisa que eu recomendo demais pra vocês. Homem geralmente já tem, né? Mas esse ímpeto, né? Já normal de tirar habilitação, logo completa 18 anos. Mas eu ser mulher também, gente. Faça por você, tira habilitação, porque vai ser muito bom. É uma independência muito boa que você vai ter, sabe? De fazer as coisas. É muito bom, é libertador. Faça por você, tipo assim. Às vezes, no dia a dia, talvez você não vai dirigir muito, mas pra você ter caso de necessidade, sabe? Você saber que você pode, que você tá tudo dentro da lei, tudo certinho. E eu, por exemplo, eu, Amanda, né? O Vitor já tem habilitação desde 2019, 18, eu não lembro muito bem. Só que eu, Amanda, né, nunca quis pegar o carro, que ele me ensinasse e eu dirigisse sem carteira, porque eu sei que quando a gente faz isso, geralmente a gente se acomoda, né? E aí depois não tira a carteira. Mas é isso, gente. Eu sei que essa foi uma das metas que eu impus pra mim, né? No ano de 2024 e eu consegui realizar no ano de 2025, que era algo que por muito tempo eu não via necessidade, mas conforme eu fui envelhecendo, né? Eu fui... e também quando a gente morou fora, né? Que a gente tinha carro, o Vitor já ficou doente, a gente teve que ir de Uber, por quê? Porque tinha um carro, mas eu não sabia dirigir, e ele não podia dirigir porque ele tava doente. Então, tipo assim, nesses momentos assim de necessidade, eu comecei a enxergar a importância de ter habilitação, que hoje em dia não é uma coisa tipo assim, é luxo ter habilitação, sabe? É uma questão de necessidade mesmo. Então, gente, é isso. Tô falando demais, né? Sim, gente. Se você chegou agora aqui no canal, quem me conhece, minha família já sabe, eu falo pra caramba. Um pouco de família, tá? Algumas pessoas da minha família também são assim, minha avó, por parte de mãe. Eu converso bastante. Mas é isso, gente. Vou ler aqui minha cartinha. Não vou ler pra vocês, né? Que é algo mais pessoal. E minhas metas, mas é algo que eu, tipo, acho que se você nunca fez, pelo menos uma vez na vida, faça. Que eu acho que é algo bem interessante de se fazer. Ai, gente, acabei de ler a cartinha aqui, fiquei até emocionada. Porque eu nem lembrava, né? Mas eu coloquei aqui, né? Quando eu escrevi ela, a gente namorava de aluguel, que a gente já tava morando na nossa casa própria. E isso é a importância, né? Às vezes a gente colocar no papel, a gente idealizar, colocar, como posso dizer, visível, né? Essas coisas que a gente quer. Porque eu nem lembrava, gente, vocês acredito que eu nem lembrava que eu tinha escrevido sobre isso. Nem lembrava, gente. Foi uma surpresa pra mim, porque tem tempo já, né, que eu escrevi. Quando eu escrevi essa carta aqui também, pra mim, né, meu pai tinha acabado de falecer. Tinham só 3 meses que ele tinha falecido. E ele morreu, né, ele faleceu em 2024, em setembro. E é tão interessante, né, compartilhar um pouco isso com vocês, que não tem um dia sequer da minha vida que eu não lembre dele, gente. Às vezes, tipo, em coisas simples, ou senão, às vezes, quando a gente passa por onde ele tava trabalhando, né, que, pra quem não sabe, meu pai, ele era mestre de obras, né, só que ele não era só um mestre de obras que ficava só coordenando, não só, né, gente, não desmerecendo, né, porque é um trampo, né, bem puxado também, coordenar a equipe, mas ele também colocava a mão na massa. Então, tipo assim, o prédio, ele começou a construir, né, a empresa que ele trabalha começou a construir o prédio,
eu nem tava morando aqui. Eu acho que eu morava em São Paulo, nem tava morando em Portugal. E agora o prédio já tá na parte mais de finalização. E eu sempre ficava zoando, né, com ele. Falava assim, pai, esse prédio aí não vai acabar nunca não, né? Ficava enchendo o saco dele. E aí a gente passa por lá, por perto, porque ele fica numa localização que dá pra ver de vários pontos da cidade. Eu vejo lá o prédio já pintado, né, gente? E fico lembrando como são as coisas, né? Meu pai era um profissional muito esforçado. O exemplo pra mim, ele, minha mãe, pra mim e pra minhas irmãs. E ver que, tipo assim, tá seguindo, sabe? Tá seguindo. Sem ele lá. Porque muitas das vezes ele deixava de fazer algo pra ele, né? Pra não deixar o patrão na mão. E, tipo assim, é o certo, né? Mas, assim, ele tinha machucado o braço, gente. E nem isso ele ia ver. Porque ele sabia que provavelmente ele ia precisar de uma cirurgia. E ele não queria ir ver, sem ser na época das férias dele. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia deixar o patrão dele na mão. Mas é muito interessante, gente, que não tem um dia sequer que eu não lembre dele. E já tem um ano, né, agora. Um pouco mais de um ano. E não tem um dia sequer que eu não lembre dele, da minha vida. E acredito que para minhas irmãs também seja da mesma forma. Principalmente quando a gente tá reunido assim, todo mundo junto, né? Embora ele e minha mãe já eram separados, a gente não tinha um hábito, né? Eles não conviviam junto, mas, por exemplo, estando na mesma cidade, eu poderia passar o Natal, por exemplo, aqui em casa e um pouco ir lá ver ele. Eu passava, tipo, a véspera com a minha mãe e no dia 25 poderia ir ver ele. Como aconteceu no último Natal, né? Eu não tava morando aqui ainda, mas as minhas irmãs passaram a véspera com a minha mãe e foram passar o Natal mesmo na casa dele. Então, tipo assim, é muito legal, gente, ver que tantas coisas que eu nem... Maioria, gente, grande maioria. Eu nem imaginava que eu tinha escrito sobre habilitação. Eu escrevi, porque era algo que eu queria muito. Sobre o trabalho, um pouco sobre tudo. Sobre a Bebel, que já estaria uma mocinha, gente. Ela tá uma mocinha, né? A gente começou a ter o convívio com ela quando ela tinha um aninho. Ela já tá com 11, gente. É tão doido ver como o tempo passa rápido, né? Que a gente olha, tipo assim, ela não tem mais aquela carinha de criança, aquela carinha de bebê. E como as coisas passam rápido. E eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, que morei fora, né? Morei longe da minha família, eu dou muito valor a isso, né? Aos momentos que a gente pode estar junto. Minhas avós, né? A minha avó por parte de mãe, que já tá com 76 anos, a gente vai fazer 77. Então, tipo, eu valorizo muito isso, né? Já valorizava muito, né? Mas passei a valorizar muito mais depois que eu perdi o meu pai, né? Tão novo, porque ele tinha só 49 anos. Então, tipo assim, ai, gente, eu nem imaginava que a questão da casa própria tava aqui. Vocês acreditam? Que a gente sempre tinha vontade, né? De ter nossa casa, claro. Mas a gente não tava procurando em si, na época que eu escrevi essa cartinha aqui. Então, tipo, foi uma surpresa, né? Uma grata surpresa pra mim. Saber que nesse ano, quando eu tô lendo ela, a gente já tá morando na nossa casa própria. Minha irmã também, caçula, começou a faculdade. Então, tipo, fico muito feliz, gente. Tanto pelas minhas conquistas, quanto pelas conquistas das pessoas que eu amo, das pessoas que são próximas a mim. Muito feliz mesmo. Então, escrevi um pouquinho sobre muita gente. Eu e o Vitor, a gente gosta de viajar bastante, né? Eu até deixei aqui. Você e o Vitor viajaram bastante? Como queriam? Não, gente. Não viajamos muito, porque como eu tava tirando a habilitação, né? Não tava dando pra gente viajar tanto por causa disso, que eu tinha que fazer as aulas, aí marcava pra fazer a prova, então não deu pra gente viajar tanto. Mas foi como deveria ter sido, né? Esse ano tá começando, a gente ainda vai ter muita oportunidade pra viajar, se Deus quiser. A gente já tá até com uma viagem marcada. Quando a gente for viajar, eu vou compartilhar com vocês também. Mas é isso, gente. Nossa, acho que todas as vezes eu me emociono, gente. Que eu li também, quando eu escrevi, quando eu tava morando lá em Portugal, eu me emocionei, essa também. Porque passa um filme na cabeça da gente de coisas que talvez a gente nem tava lembrando. Mas é isso, agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas metas e ver como foi. Assim, foi meio
fiasco. Mas tá bom, né, gente? Pelo menos uma, duas ali eu acho que eu alcancei. Agora a meta, né? O core da meta agora é melhorar pro próximo ano. Colocar talvez metas mais realistas, porque talvez a gente na empolgação ali, né? A gente costuma não colocar as metas tão realistas assim. Então eu vou pegar e vou dar uma olhadinha. Vou ligar pro meu computador pra ver, gente. Tô batendo um olho aqui nas minhas metas 2025. Foi um fiasco. Mas assim, né? Fazer o quê, né? Bola pra frente, procurar melhorar pra 2026. Mas assim, eliminar peso. Tirei minha habilitação, gente. Consegui melhorar o meu inglês. Também não. Melhorar na minha profissão, né? De UX e UI. Acho que eu melhorei um pouco, mas não o nível, talvez, que eu queria. Viajar bastante. Me alimentar de forma mais saudável. Gente, acabou que mais pro final do ano a gente melhorou isso, né? Mas não era pra ser só mais pro final do ano. Exercitar também, pelo menos 5 vezes na semana eu coloquei aqui, mas a gente tá indo 3 vezes na academia com o personal, a gente quer melhorar isso, né? Nos dias que a gente não tem um personal, a gente fazer um cardio aqui na rua mesmo, porque ir na academia é só fazer o cardio, né, gente? Sendo que tem a rua aí, então a gente fazer na rua mesmo. Levar o Estraga pra passear mais, gente, esse é o que eu pequei muito. E eu me culpo muito com isso, porque embora aqui em casa tenha bastante espaço pra ele, ele é um cachorro que tem muita energia, né? Então nessa daqui eu me culpo muito por ter pecado nela. Eu quero melhorar muito ela esse ano. Ler toda a Bíblia, não li tudo. Comecei, não li tudo, gente. E ler no mínimo 30 livros no ano. Não li. Não li mesmo. E aí é tão doido que, tipo assim, eu tenho essas metas aqui no Drive, gente, mas eu esqueci, sabe? Algumas, igual tirar habilitação, perder peso, as coisas assim, é implícita, né? Na cabeça da gente fica mais pulsante, né? Mais clara, mais fresca. Levar o Estraga pra passear, inclusive, então essas coisas assim ficam mais claras, mais frescas na cabeça. Mas tem umas aqui, gente, que a gente vai esquecer. A gente vai esquecendo. Inclusive, de ler no mínimo 30 livros aqui, ó, fui lembrar o ano já tá quase acabando. Inclusive, eu tenho 2 livros aqui que estão começados que eu não acabei de ler. E aí, eu preciso de acabar de ler. Eu vou até olhar aqui de quantos livros eu li, gente. Vou até olhar, mas eu acho que se eu li uns 5, foi isso. Quer ver? Gente do céu, eu li 5. Li 5, melhor do que 0, né? Mas, gente, eu li 5. 5 livros. Foi assim, eu acho que eu li uns 5, é verdade. Aí, ó, só que se eu tivesse terminado os outros 2 que eu comecei a ler, depois eu deixei eles, não é porque eles eram ruins, tá? São muito bons. Mas por conta da correria, mas assim, gente, a gente fala por conta da correria, mas o celular tá sempre na mão, né? Sempre aqui na mão. Então, tipo assim, poderia ter mexido menos no celular. Vou colocar como meta, né? Pra 2026, mexido menos no celular pra poder ter lido mais. Eu sempre gostei muito de ler, mas confesso que nos últimos anos eu não li tanto. Não li tanto, não. A gente até comprou muito livro o ano passado, mas a gente não leu tanto. Porque quando a gente foi pra Portugal, né, a gente deu os livros. Eu dei os livros pra a filha de uma amiga minha, né? Os que eram adequados pra idade dela. Dei alguns para as minhas irmãs, então, tipo, a gente voltou, aí a gente começou a comprar livros, porque o Victor também... O Victor, na verdade, não gostava de ler, mas como eu sempre gostei muito de ler, né, daqueles, eu me gabando, mas eu posso pegar esse neto pra mim, gente. Como ele via que eu gostava muito de ler, acabou que eu incentivei um pouco ele a ler também. Eu acho, só que ele também não leu muito, mas ele leu, gente, pra quem às vezes não lia nada, né. Nossa, o cabelo frizz, gente, olha os frises. Mas assim, pra quem não lia nada, tipo, já lê, né, 1, 2 livros já é muito. Agora eu, pra quem lia muito, li 5, acaba que eu acho que é pouco. Mas tá bom, é melhor que nada, né, gente? Mas eu me cobro nessa questão, assim, de estar sempre lendo, porque é uma forma de estudar, né? E eu não sei vocês, gente, eu julgava muito, às vezes meu pai, minha mãe, né? Ai, como que escreve isso? Eu falava, nossa, gente, quando eu tava na escola, tá? Falei, nossa, como que esquece uma palavra tão fácil dessa... Gente, mas vocês não têm noção.
A gente, depois que sai da escola, que não tem mais aquele hábito de estar ali sempre lendo, copiando, estudando, né? Mas diariamente, como é quando a gente tá na escola, esquece tudo. Hoje, meu filho, eu pago uma língua, gente, hoje eu pago uma língua lascada. Por quê? Porque às vezes eu me deparo escrevendo aqui no celular e às vezes mando mensagem pra alguém e penso, acho que eu escrevi errado. Aí o que eu faço? Corro no Google pra perguntar pra ele como que escreve a palavra da forma certa, né? Então, tipo assim, tá sempre lendo. O bom é isso, que a gente tá sempre, né, tendo contato ali com a língua, não vai esquecendo como as palavras são escritas, né? Aí não acontece isso, que às vezes a gente sem ter noção, por exemplo. Você traz pra mim tal coisa. Aí às vezes eu vou escrever o traz e eu falo, gente, é traz com Z ou é traz com S? Aí eu falo, não, é traz de trazer, então trazer é com Z, então é com Z. Essas coisinhas bobas, sabe? Que a gente vai esquecendo. Então, gente, pago minha língua por causa disso. Que às vezes meu pai tava escrevendo alguma coisa, minha mãe fala assim, mano, como é que é? É com Z ou é com 2S, cedilha? Eu julgava, gente, mas quando a gente chega na vida adulta, né? Os boletos batendo na porta. A gente não tem tanto mais contato assim, né? De estar diariamente estudando, a gente vai esquecendo, infelizmente. Então, eu quero pegar essa metinha aí dos 30 livros, gente. Aí pra você ver, eu vou fazer as contas aqui. O mês tem o quê? 12. Ó, o ano tem 12 meses. O mês tem o quê, gente? Ó. Ai, eu bater o cotovelo aqui na mesa e balançando o celular. Mas o ano tem 12 meses. Pôr uma meta de ler 30 livros por ano é 2 livros e pouquinho. 2 livros e pouquinho por mês, gente. Dependendo do livro, é super alcançável. Imagina, todo dia você tirar ali 15 minutinhos pra você ler. Entendeu? Então, tipo assim, é super alcançável. É igual a Bíblia, gente. Eu fiz até um plano de leitura da Bíblia no ChatGPT, pedi pra ele fazer pra mim, né? Pra mim ler a Bíblia em um ano. Só que esse eu já fiz, foi mais pro final do ano, pra você ver. Que eu não tava seguindo, eu não lia, tá, todos os dias, mas eu não tava seguindo lá do começo de Gênesis e tal, eu tava lendo livros intercalados. Então, tipo assim, eu fiz esse planejamento de ler a Bíblia mais pro final do ano. Pedi pro chat fazer pra mim, né? Eu acho que davam 4 capítulos por dia. 4 capítulos? 4 capítulos, né? Porque é diferente de livro normal, né? Porque os capítulos de livro seriam os livros, né? De Mateus, Gênesis e tal. Então, por exemplo, 4 capítulos. Você lê Gênesis 1, 2, 3 e 4. Sabe? É super alcançável, gente. Então, tipo assim, eu pequei nisso, né? Mas eu quero retomar porque eu, Amanda, de começar de Gênesis e terminar em Apocalipse, eu nunca li a Bíblia assim, completa. Então, é uma coisa que só os livros esparramados, né, espaçados, sem ser na sequência. Então, eu, Amanda, quero cumprir essa meta esse ano, né. Mas é isso, gente, serve pra isso, pra gente refletir nessas metas, pra gente refletir no que a gente fez, no que a gente pode melhorar, né. Nas metas que a gente também pode colocar de uma forma mais realista, que às vezes a gente também tá numa empolgação e olha assim, não é uma meta tão realista, né? Mas é isso, gente, vou fazer isso agora. Vou organizar aqui, né, minhas metas de 2026 de uma forma mais realista, escrever minha cartinha e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, eu já ia, né, compartilhar mais coisas nesse vídeo, as coisas que a gente comprou, né, as compras que nós fizemos com os valores, mas esse vídeo tava ficando muito grande. Então, pra esse vídeo não ficar muito comprido, né, porque eu conversei demais, eu vou finalizar ele aqui, e aí no próximo eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou e os valores. Então, assim, gente, me deixem saber aí se vocês gostam desse tipo de vídeo de bate-papo ou não, tá? Se vocês curtem vídeos mais longos ou mais curtos, para que eu possa trazer, né, algo mais assertivo para vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem aqui o canal. Estou muito feliz por todo mundo, né, por todas as pessoas que estão chegando, começando a acompanhar a gente, se inscrevendo no canal. Agradeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.